Ó, vamos lá. Tem uma notícia falando dessa viagem do Flamengo, tá? Que a nossa produção tá me passando aqui. Que alguns torcedores tiveram um problema de logística, tá? Para essa viagem. Há poucas horas de embarcarem para Guayaquil, centenas de torcedores do Flamengo que compraram pacotes de viagem para a final da Libertadores, como empresa privada, foram surpreendidos com uma mensagem de texto. Nela, a agência informava que um voo marcado para 1h da manhã desta quinta-feira havia sido cancelado e que esses clientes seriam realocados para outra data entre sexta e sábado, dia da decisão contra o Atlético Paranaense. O motivo da mudança, de acordo com a mensagem da agência, seria o risco de erupção do vulcão Cotopaxi. Possibilidade noticiada nos últimos dias pela imprensa equatoriana e que, inclusive, fez o governo do Equador emitir alerta amarelo. No entanto, não havia qualquer informação de cancelamentos de voos por esse motivo. Até o momento, os voos não foram realocados, não cumpriram o que tinham prometido para o torcedor e ainda sumiram. Muitos torcedores estão indignados nas redes sociais, disseram que a empresa não atende o telefone e não dá um parecer. Na última segunda-feira, a Outsider Tours, que é essa empresa, foi anunciada pelo Flamengo como nova patrocinadora do clube e apoiadora dos canais digitais do Flamengo. Olha aí, ó. Olha aí. Essa notícia é de hoje? Essa notícia é de hoje, passada aqui pela produção. Não, mas é de hoje. Sim. Então, faz uma semana mais ou menos que a imprensa equatoriana revelou e informou que esse é um vulcão, Asmar, esse é um vulcão vivo. É um dos vulcões no mundo vivo. Ele fica permanente lá se mexendo. Ativo, né? Ele fica ativo. Então, quando tem não é uma erupção, mas quando tem aquela cinza jogada que sai da boca dele, as autoridades da navegação aérea de um país costumam impedir a aviação, porque atrapalha. Esse vulcão fica a 50 quilômetros de Quito. Ele não fica em Guayaquil. Ele fica a 50 quilômetros de Quito, não em Guayaquil. Eu estou falando isso porque os voos normalmente, que vão fazer toda essa parafernália aí para levar torcedor, vão ter que em algum momento ir para Quito, como você falou que vai fazer uma escala em Quito. Então, eles têm essa preocupação. É um alerta amarelo que eu acho que deve, se essa notícia for de hoje, já se falava sobre isso, que pode atrasar ou complicar algum tipo de voo. Não é nenhum problema de perigo. O voo não decola, não vem para o aeroporto porque tem esse problema. É como se tivesse tempestade numa cidade no Rio de Janeiro e não decola aqui de São Paulo. Então, esse é um problema. Nessa viagem que é uma operação difícil, não tem voo direto, tem que ter voo alugado, avião fretado. Pode ter mesmo esse tipo de atraso. Agora, depois que o evento passar, essas pessoas todas não vão ter como ser restituídas pela emoção ou pelo fato de não participar do evento. Então é um pepino isso. É um pepino. Não, é pro torcedor, né? O torcedor passa uma situação aí bem constrangedora. Porque já deve ter alugado hotel, essa coisa toda. Não. Acho que a agência cobre tudo. Ele paga o pacote. Certo. E aí ele não vai. Mas não paga o fato de você não assistir o evento. E aí? E aí dá processo, né? Porque você vai à justiça. Alguns vão, outros não vão, recebe e acabou. Mas outros vão à justiça, olha. Vendeu uma coisa e não entregou. Tá certo? Não, mas restituiu. Sim, mas e a minha expectativa? Eu perdi o evento, me preparei. Tem tudo isso. É um pepinaço isso. E ó, tem aqui uma informação que a nossa produção me mandou, que a Latam divulgou uma nota oficial, né? Dizendo que não fechou nenhum contrato com essa operadora para a final do torneio em Guayaquil. A Latam, aliás, não programou nenhum voo regular ou fretado do Brasil para o Equador.
Latam afirmando que não tem e nunca teve qualquer voo contratado pela empresa privada que a gente está falando para Guayaquil. Então, e um torcedor relata ter procurado a Latam e diz que a companhia aérea negou a existência do voo agendado para 1h de quinta-feira. A primeira coisa que fiz foi checar todos os voos que existiam no mundo para Guayaquil, porque isso é público, e vi que nenhum voo tinha sido cancelado, inclusive passando por cima do vulcão. Como jornalista, primeiro fiz contato com a assessoria de imprensa da Latam, e eles me disseram que em nenhum momento existiu nenhum voo fretado saindo do Galeão para Guayaquil. Isso me deixou assustado. Aí, Vanderlei. É isso aí. Então, vai dar um pipinaço aí. Aliás, é comum, né? Infelizmente, eu não conheço a agência. Não sei nem se é grande, é pequena, se é boa. Eu assim, conheço, tá? Sendo sincero, já fiz parceria com eles, inclusive. Então, eles fazem parceria. Então, mas... inclusive, minha Copa do Mundo tá na parceria com eles. Então, eu não sei. Eu aqui sou muito sincero. Então, a gente não sabe. É uma situação complicada. Nós estamos falando aqui em São Paulo, no alto da Avenida Paulista. Eu não sei. Mas muitas vezes os consumidores compram pacotes e eles não acontecem, né? Por N motivos. Algumas empresas têm problemas, o avião tem problema, outras dão golpe. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas que é um problema. Hoje já é. Lembre-se, hoje nós estamos vivendo a quinta-feira, a final da Libertadores é no sábado, e Guayaquil não tem voo direto e há necessidade de uma certa logística aí, um pouco mais complicada para se chegar lá. E ainda tem gente com dúvida aí. Então, é um problema isso. Eu acho que se eu tivesse intimidade com alguém, se isso acontecesse com você, eu diria o seguinte, para você, eu não posso falar para as pessoas que vão sofrer, para você, olha, reclame com o seu Francisco no Vaticano. Não, sim, porque é uma situação complicada, né? Aqui eu falo a verdade, eles fazem muito isso, eles fizeram em Lima, em 2019, eles fizeram em 2020, Montevidéu, eles estavam fazendo agora de novo, fazem Copa do Mundo, agora realmente é uma situação que a gente precisa noticiar, né? É uma situação complicada de alguns torcedores aí do Flamengo, a produção me passou, eu até tentei falar com algumas pessoas da agência aqui para ter informação. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, com essa situação dos torcedores do Flamengo ficando aí na mão no aeroporto diante dessa situação com uma agência de viagens que teria sido um voo fretado e a Latam negando. A Conmebol não vai mudar. Vai continuar um jogo único. Não pode mudar, entre outras coisas, porque tem compromissos comerciais. Ela vendeu o evento 3, 4 anos à frente, por exemplo. Tudo dinheiro, sempre. Sempre dinheirinho. Então, não pode mudar a regra. Agora, eu acho que vai mudar a indicação da cidade. Isso vai mudar. Aquela conversa nossa num programa anterior, um asterisquinho lá, vai ter. Lógico, duas equipes do mesmo país. Bom, se o jogo é no Mineirão, o jogo aqui em São Paulo, o jogo é na Bahia, o jogo em Porto Alegre, tem tantas opções para fazer. Você tem Flamengo e Atlético Paranaense, vamos jogar lá em Guayaquil. Não é fácil, até essa questão logística é complicado. Os caras tinham que pensar nisso, né? Se dois joga lá, argentino com argentino, faz o jogo na Argentina. Brasileiro com brasileiro decide, então, faz o jogo no Brasil. O erro foi não ter no regulamento um asterisco ali. Sabe, eu não gosto, mas nesse caso cabe. Claro que cabe. Nesse caso cabe. Pô, esse jogo em São Paulo teria qualquer estádio aqui lotado. Lotaria, claro. Qualquer Morumbi. Esse jogo no Morumbi, ia abarrotar o Morumbi. Esse jogo lá em Salvador, ia abarrotar a Fonte Nova. Esse jogo em Porto Alegre, abarrotar o Campo do Inter e a Arena do Grêmio. Ele estaria lotado, o estádio estaria lotado. Uma grande festa, uma festa brasileira, sabe? Muito diferente do que uma coisa vazia. O evento perde a sua importância. O evento, que poderia ter uma importância enorme, é uma Libertadores da América, é o campeonato mais importante que os clubes querem ganhar, o evento diminui a sua importância saindo de um palco grande. Você veja, isso não tem dúvida. Grana para a Conmebol não altera absolutamente nada esse evento.
Porque nós estamos sempre falando aqui que vai ter pouca gente no estádio. Bilheteria não é o problema, certo? O acordo não é de bilheteria. O acordo é de transmissão e ela vai ter. O acordo são os patrocinadores aparecendo, vão aparecer. Vai ter uma grande audiência, sem dúvida. Então está tudo certinho, pagando a conta com os patrocinadores, tudo legal. O que vai ser um fracasso? É o público. Eles estão tentando distribuir ingressos para aumentar o público nos estádios. Porque a renda local, a renda do estádio, altera muito pouco, é para pagar despesa e tal, e não tem prejuízo para a Conmebol. Tem prejuízo só para o visual, que o Nilson abordou aqui. Você mostra, você faz uma imagem aérea, o estádio cabe 50 mil pessoas com 15 mil, não é legal. A única competição que caberia, por exemplo, deslocar até de continente, viu, Vampeta? Deslocar até o continente e não perderia sua grandeza, por exemplo, uma final de Champions. Aí você tem uma final de Champions League, Liverpool e Manchester City, por exemplo, decidindo uma final de Champions e jogar aqui no Maracanã. Não perde nem a grandeza de você deslocar... A Copa do Rei já é feita assim, né? Isso, você deslocar até o continente. Eu não sou favorável a isso, mas acho legal nisso. Sim, mas não perderia a grandeza. Por exemplo, para jogar Real Madrid contra o Bayern de Munique. Qual é o palco? Maracanã, Rio de Janeiro. Final de Champions League no Maracanã, no Rio de Janeiro. Não perde a grandeza. Mas é o único evento. Eu achei Boca a Libertadores perde. Uma maravilha em Madrid. Foi bom. Não era aquilo que a gente queria, de briga e tal. Tudo bem. Mas aí, por linhas tortas... mas também público assim, ó. Não, tudo bem, mas... Estou falando que o público que lotaria, se joga um Bayern e um Real Madrid no Maracanã, nossa senhora, não vai ter ingresso. Mas levou. Não vai ter ingresso. Levou para a Europa e deu status. Foi uma grife lá jogando em Madrid. Deu, mas com público zero quase. Muita gente. Jogou um River Plate contra um Boca com público zero. Mas esse o problema. Eu acho que o único que cabe, pela grandeza hoje que tem uma Champions, que é um evento mundial, aí sim. É a mesma coisa que você pegar finais Eu acho que futuramente os americanos vão fazer até isso. Vão tirar algumas finais de NBA do palco lá nos Estados Unidos e trazer algumas, porque são 6, 7 jogos, distribuir jogos, por exemplo, em países que têm paixão pelo basquete, como é o caso do Brasil também. Então, aí sim, mas é evento muito grande que não perde. Agora, você tirar 2 times brasileiros para jogar lá em Guayaquil, é uma piada de mau gosto. É uma piada. Vão ter 15 mil pessoas no estádio. É uma piada. Gente, é o que eu falo. Todas essas entidades são um lixo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. É bizarro, porque quem paga é o torcedor. Claro. Entendeu? Quem paga é quem mais ama o futebol, por causa de um bando de gente que só faz besteira. Você está punindo o torcedor. Esse é o detalhe. Você vai punir o torcedor. Esse tipo de coisa você pune aquilo que é o consumidor. Você está punindo o seu consumidor, que é o torcedor. Então vamos ver se esses caras acordam, né? Fazer, por exemplo, um asterisco no regulamento ali, que se for 2 times do mesmo país, não precisa mudar de país para fazer a final.